Romanos capítulo 8. Versículo 26 e o versículo 27. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra mais uma vez. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem para as nossas vidas e compartilhar um pouco sobre o seguinte tema: o Espírito Santo, nosso assistente na vida cristã. O Espírito Santo, nosso assistente na vida cristã. Irmãos, ai de nós, amados irmãos cristãos, se não tivéssemos a assistência do Espírito Santo em nossas vidas. O texto que nós lemos aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo, e nós sabemos muito bem o que o apóstolo Paulo enfrentou em toda a sua vida cristã, com o único propósito de servir a Deus como apóstolo, como pastor, como missionário, como ovelha de Jesus Cristo, como irmão em Cristo. E nós sabemos que Paulo enfrentou várias dificuldades, várias privações, mas um homem que entendia que, como ele escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos ensina que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Amados irmãos, por mais que não queiramos dizer, nós temos fraquezas. Estamos passando num processo de santificação. Somos ainda seres humanos. Ainda estamos nesse tabernáculo terrestre. Ainda existe dentro de nós uma velha natureza lutando com a nova natureza que foi concedida por Deus por intermédio do Espírito Santo. A verdade é, ainda somos humanos, pecadores e com fraquezas. O apóstolo Paulo, escrevendo também em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10 diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei, veja só, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. E Paulo também, no versículo 10, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, amados irmãos, conosco também não pode ser diferente. Mesmo Paulo passando por todas essas lutas,
que ele enfrentou. Ele foi capaz de afirmar que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Paulo sabia que tudo quanto ele estava enfrentando na vida cristã, que uma vez por toda foi dada a ele, a nova vida que foi dada a ele em Cristo Jesus. Mas é isso que eu quero compartilhar com os nossos irmãos nesta noite. Mas é em nossas fraquezas que o Espírito Santo nos assiste. A palavra de Deus nos ensina como o Espírito Santo nos assiste na caminhada cristã. E é sobre isso, amados irmãos, que eu quero desenvolver pelo menos 3 verdades e 3 formas que as Escrituras Sagradas nos ensinam como o Espírito Santo, ele nos dá assistência em toda a nossa caminhada cristã. Então, como é que o Espírito Santo nos dá assistência em toda a nossa caminhada cristã, até um dia nós estarmos com Cristo? Em primeiro lugar, abram comigo aí João 14. João 14, versículo 16 ao 21. Eu vou ler o versículo 1 também do capítulo 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 16 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, amados irmãos, a primeira coisa que, como o Espírito Santo nos assiste em nossa caminhada cristã, é porque ele nos assiste em primeiro lugar como o nosso Consolador. A palavra aqui, Paracletos, vem da palavra Paráclito, que significa consolador, auxiliador ou advogado. Literalmente, a palavra significa pessoa que se traz para o lado da outra, para ajudá-la, protegê-la e livrá-la. A raiz desta palavra também estão os conceitos de aconselhar, exortar, consolar, encorajar, fortalecer, interceder e estimular. Veja que maravilha, amados irmãos.
como nós somos privilegiados. Deus nos salva, Deus nos concede uma nova natureza, o lavar regenerador do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e ele se torna o quê? O nosso Consolador. Podemos dizer também que ele é o nosso auxiliador. Podemos dizer também que ele é o nosso conselheiro. Podemos dizer também que ele nos exorta. Podemos dizer também que ele nos encoraja. Ele nos fortalece. Ele intercede por nós. E ele nos estimula. Que maravilha, amados irmãos. Por isso que a salvação que nós recebemos da parte de Deus, por isso que Jonas, lá no capítulo 2, versículo 10, diz que a salvação pertence ao Senhor. A boa obra, Paulo diz lá em Filipenses, que ele começou em nós, ele há de concluí-la. E é assim, amados. Ai de nós, se não fosse o quê? Cristo veio, exerceu seu ministério terreno, pagou o preço da salvação, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas agora ele envia outro, ele próprio diz aqui, outro eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo veio e faz morada na vida dos seus santos. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Que coisa maravilhosa é termos o Espírito Santo como Consolador. Jesus, amados, no seu ministério aqui, ele havia sido o verdadeiro Consolador para os seus discípulos. Mas agora eles ficariam privados da presença corporal de Jesus Cristo. E eles estão tristes, e esse capítulo 14 aqui, ele começa no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou enviar outro Consolador, embora vocês não me vendo fisicamente, este Consolador estará com vocês, habita convosco e estará em vós. Irmãos, o Espírito Santo fará pelos discípulos de Jesus tudo quanto Jesus fez. O Espírito Santo será para os santos, os salvos, a direção, a inspiração, a força e a santificação na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Tal promessa, amados irmãos, é chamado de dom do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo, antes do dia de Pentecostes, ele não estava aqui neste mundo. Ele já estava com eles, porque ele habita convosco, mas depois da descida de Pentecostes lá, o Espírito Santo desce e vem para habitar para sempre em nossas vidas. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo sempre esteve aqui na terra a realizar a mesma obra em favor do povo de Deus. Mas, após a ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo se manifestaria com um novo poder na vida dos salvos. A verdade acerca de um Senhor crucificado e ressuscitado seria algo que o Espírito Santo iria lhe exprimir nas suas mentes, para que eles tivessem convicção que o Senhor deles morreu por eles, e agora o Espírito Santo seria o guia, a direção, a inspiração e a força de cada cristão, de cada salvo. Por isso que Jesus Cristo aqui, em João 14, diz que
a manifestação cada vez mais do Espírito Santo em nossas vidas seria condicionada à nossa obediência a Cristo, isto é, movido pelo amor que teremos pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Veja o que é que ele diz aí, no versículo 15 do capítulo 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, amados irmãos, a presença do Espírito Santo em nossas vidas seria contínua. Quem é selado com o Espírito Santo jamais perderá a sua salvação. Mas uma das coisas que Jesus nos ensina aqui é que nós devemos amar o nosso Senhor, e esse amor será demonstrado como? Guardando o quê? Os mandamentos que Ele nos ensinou, para que cada vez mais o Espírito Santo manifestasse a nova vida que agora nós temos por intermédio do próprio Espírito que habita dentro de nós. Por isso, amados irmãos, a nossa necessidade que deixemos o Espírito Santo dia após dia, sermos enchidos pelo Espírito Santo, que vivamos em obediência a Ele, para que sejamos cheios cada vez mais do Espírito Santo, para que transborde sobre as nossas vidas e glorifiquem o nome do nosso Deus que está nos céus. Deixemos que o Espírito Santo, amados, nos console, que sejamos cheios do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, é aquele que está ao nosso lado, para nos ajudar, para nos proteger, para nos livrar das ciladas do inimigo. Já pensou, amados irmãos? É porque muitas vezes nós não paramos, não imaginamos, amados irmãos, os livramentos invisíveis pelos quais o Espírito Santo de Deus nos concede. Quantas coisas nós não podemos enxergar nesse mundo mal, e muitas vezes o Espírito Santo nos traz livramentos. Por quê? Porque Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso auxiliador. Ele está sempre nos aconselhando. E ao mesmo tempo Ele nos exorta. Não sei se você entende o que é essa exortação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus Cristo ensinou, melhor dizendo, a palavra de Deus nos ensina que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura. E o coração velho de pedra, Deus troca e coloca um coração de carne, sensível à palavra de Deus. E ainda, Deus imprime as suas leis nas nossas mentes. Para quê? Para qualquer momento, ó Deus, em que nós pensarmos em desobedecer a Deus, o Espírito Santo dentro de nós, que habita dentro de nós, ele condena aquela ação má para nós não praticarmos. Ele exorta a cada um de nós por intermédio da sua palavra. E isso é algo maravilhoso. E talvez como um cristão, eu ou você, já tenhamos passado por essa experiência. Quantas vezes, amados irmãos, às vezes nós tentamos fazer alguma coisa e muitas vezes nós relutamos, praticamos e pecamos. Mas o Espírito Santo já havia condenado: não faça isso, não vá para ali, não olhe isso, não dê ouvido àquilo. E muitas vezes a rebeldia ainda, a raiz do pecado ainda está dentro de nós.
nós desobedecemos. E o que é que acontece? Nós ficamos tristes. Porque um crente, quando peca, ele fica entristecido e, ao mesmo tempo, ele entristece o Espírito Santo que está dentro dele. Por isso que Paulo diz, para nós não entristecermos o quê? O Espírito Santo que habita dentro de nós. Portanto, amados irmãos, deixemos que o Espírito Santo nos console, mas também nos aconselhe, nos exorte, nos encoraje, nos fortaleça, nos dê estímulo para cada vez mais continuarmos firmes e fortes, caminhando no caminho que está traçado por nós desde os tempos eternos. Recebamos, amados irmãos, esta bênção diariamente. O Espírito Santo está presente na vida de cada um cristão. Portanto, amados, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos assiste como nosso Consolador. Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando, protegendo, nos livrando de tudo aquilo que seja contrário à vontade de Deus. Mas também, em segundo lugar, abram também aí em João 14, versículo 26, e depois João 16, versículo 13. João 14, 26, e depois João 16, versículo 13, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo nos assiste, em primeiro lugar, como nosso Consolador. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos dá assistência na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, ensinando-nos todas as coisas que Jesus ensinou. É por isso, amados, que nós somos o povo mais rico desta terra. O próprio Espírito de Deus habita dentro de nós, e esse Espírito Santo, como nós cantamos, ele é o nosso mestre. Nós não cantamos, né, agora há pouco? Mestre, mestre, né? Ouve com favor, né? Ele é o nosso Consolador, ele é o nosso mestre. Ele é quem nos ensina todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que o próprio Espírito Santo inspirou todos os escritores da Bíblia, dando à igreja tudo o que é necessário para conhecermos a Deus e os santos caminhos do Senhor. Não podia ser outro, mas o próprio Espírito é quem inspirou todos os escritores da Bíblia, dando à igreja tudo o que é necessário para conhecer a Deus e os santos caminhos do Senhor. Abram comigo dois textos. 1 de Pedro, ou melhor, 2 de Pedro. Segunda carta de Pedro,
Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo que ele inspirou os escritores bíblicos para ficarem registrados os ensinamentos de Cristo, ao mesmo tempo nós recebemos a unção de Deus, que é o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós, e este é quem nos ensina. Senão, nenhum de nós teríamos capacidades de entender os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora abram comigo, 1 de João, depois aí de Pedro. Primeira de João 2, 27 ao 29. Que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele nos assiste, ensinando todos os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para que nós aprendêssemos, pois sem a unção do Espírito Santo em nossas vidas, não teríamos capacidade de entendermos nenhum dos ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que o mundo não entende a mensagem de Cristo? Por que o mundo não obedece ao Senhor Jesus Cristo? Porque aqueles que estão no mundo estão perdidos, não têm a unção, não têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Mas nós temos a unção do Santo, que Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. E nós somos selados com o Santo Espírito da promessa até o dia que Jesus virá nos buscar, nos resgatar e estaremos para sempre com Ele. Já pensou que privilégio, amados irmãos? Temos alguém ao nosso lado, em nossa companhia, todo o tempo. E ainda, este que habita em nós, nos ensina tudo quanto nós necessitamos para vivermos a nossa vida cristã e um dia estarmos para sempre na glória com o Senhor. Por isso, amados irmãos, é necessário, amados, a igreja dos nossos dias está perdendo, podemos dizer assim, essa verdadeira alegria que nós devemos ter. É necessário que cada um de nós nos preparemos diariamente, espiritualmente. Como? Meditando no estudo da palavra de Deus, na prática da oração, ouvindo os ensinamentos do Senhor, a fim que o Espírito Santo encontre um campo bem preparado
para que possa implantar em nós as sementes preciosas da verdade de Deus, que é a sua palavra, e frutifiquemos para o reino de Deus. Nós devemos, amados irmãos, estar com o nosso terreno bem preparado, que é o nosso coração, para recebermos todos os ensinamentos que o Espírito Santo tem a nos ensinar na sua santa palavra. O nosso coração não pode ser um solo em que nós possa dar lugar ao diabo. Paulo diz isso: não deis lugar ao diabo, está lá em Efésios capítulo 5. Não devemos dar lugar ao diabo, nem sermos sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites desta vida, esquecendo do principal: preparar o nosso terreno, o nosso coração, para que o Espírito Santo, sabe o quê? Venha e derrame as verdades divinas e frutifiquemos cada vez mais, estando cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e que possamos ver em nós, em nossos irmãos, o quê? O fruto do Espírito Santo: amor, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade. É isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. É isso que ele vai nos ensinar. Uma vida cada vez mais de renúncia e amor a Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo viveu em sua vida. Foi isto também que os demais apóstolos conviveram após a descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Foram cheios do Espírito Santo. Devemos, amados irmãos, tomar conhecimento cada vez mais da verdade vinda através do ensino do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, e aplicarmos essas verdades em todas as áreas da nossa vida, principalmente a que nós devemos fazer sempre que tivermos oportunidades: é falar desta verdade para aqueles que ainda não conhecem. Pedro, amados irmãos, ele fala bem isso. Voltem aí novamente, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 17. Olha a recomendação de Pedro, olha o privilégio que nós temos. 1 de Pedro 3,15 até o versículo 17, que diz: antes, veja só, santificai a Cristo como o quê? Senhor, em vosso, olha só, em nosso coração, nosso campo, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, como? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pedro diz: antes santificai a Cristo em toda a vossa vida. Sejam cada vez mais separados para Cristo, como Senhor da vossa vida, em obediência ao seu Senhor. Façam isso em vosso coração, em todo o vosso viver.
Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Por isso, amados irmãos, devemos estar cheios do Espírito Santo, preparados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, para aquela pessoa que está perdida aí no mundo, quando vier pedir razão da nossa esperança. Vocês crentes dizem que estão salvos. Nós estamos salvos sim, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois sem Ele eu nada conseguiria. Eu não sou salvo pelas obras, é fruto da graça de Deus. Eu tenho que crer no sacrifício de Cristo, o que Ele fez por mim, lá na cruz do Calvário. Então, todos os meus pecados são perdoados, o de agora, o do passado e o do futuro, porque a minha esperança, a minha fé, eu deposito tão somente nesse Senhor. Por isso que eu me santifico cada vez mais. Todo dia, a cada hora, a cada instante, eu estou me separando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é vergonhoso, por amor ao meu Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. É isso, amados. Isso é que é a vida cristã. E Pedro diz, porque se for da vontade de Deus, olha só, amados, é melhor que sofreis, porque por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Porque Paulo disse também a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão, sofrerão. Mas Pedro diz aqui, é melhor você sofrer aqui um pouco, nessa caminhada, praticando o que é bom, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, do que viver uma vida preguiça em desobediência. Porque um dia nós estaremos livres desta vida pecaminosa. Por isso, amados, o Espírito Santo nos assiste como consolador, o Espírito Santo nos assiste ensinando todas as verdades que são necessárias para vivermos uma vida piedosa diante de Deus. Nós já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Vivamos para a glória do nosso Deus, porque tudo que é necessário para uma vida de santificação, Deus já nos deu. Você sabia disso? Volte aí, Pedro, 1 de Pedro. 2 de Pedro, melhor dizendo. Olha só, amados, o cristão, ele não vive uma vida piedosa só se ele for um preguiçoso, ou não tem o Espírito Santo dentro dele. Mas Pedro vai dizer, tudo quanto nós precisamos para vivermos uma vida piedosa, Deus já colocou à nossa disposição. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Visto como, pelo seu divino poder, olha só, nos tem sido o quê? Doadas todas as coisas que conduzem à vida e o quê? E a piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, veja só, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, olha só, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos,
Só quem não tem o Espírito Santo é quem não ficou ainda livre das paixões deste mundo. Por isso é de se estranhar alguém que diz que é um cristão e ainda não se libertou das paixões deste mundo. Mas aquele que tem o pleno conhecimento de Jesus Cristo, Deus concede todo o poder. Ele dá tudo para que tenhamos uma vida piedosa, uma vida de santificação para a glória de Deus e para o nosso bem. Para que sejamos, amados, isso é um privilégio muito grande. Vos torneis coparticipantes da natureza divina. Já pensou, amado? Você já parou o privilégio que nós temos? Por isso, amados, tantos homens de Deus que passaram aqui neste mundo, a começar, Jesus Cristo, nós não podemos nem comentar nada, que Jesus Cristo fez tudo o que nós não teríamos capacidade de fazer. Mas, meus irmãos, nós vemos vários testemunhos na Bíblia e na história que homens verdadeiramente implantaram isso em suas vidas e eles demonstraram que eles eram coparticipantes da natureza divina. Você quer ver um exemplo? Você se lembra de Estevão? Depois de pregar, esteve um diácono cheio do Espírito Santo. Depois de pregar o sermão, ele fala lá no final do seu sermão: vós sempre resistis à voz do Espírito Santo. Irmãos, não podemos resistir à voz do Espírito Santo, nós cristãos. Se o Espírito Santo nos ensinar, largue isso, nós devemos largar. Faça isso, nós devemos fazer. Sabe por quê, amados? Ele só nos ensina o que é bom. Embora talvez nós não venhamos entender no momento, só iremos entender depois que foi um grande benefício nós termos renunciado muitas coisas nas nossas vidas e os benefícios espirituais que recebemos da parte do nosso Senhor. Amados irmãos, diz que Estevão, quando disse essas palavras, os homens rangeram os dentes, trincaram os dentes contra Estevão e passaram a apedrejar. Mas dizem que olharam para o semblante de Estevão e o seu rosto era como que de um homem totalmente diferente. E as mesmas palavras que Jesus usou lá na cruz, Estevão, testemunhou que foi um homem coparticipante da natureza divina. Estevão apedrejados. Não intercede por aqueles que estavam apedrejando. Não lhes impute este pecado. Irmãos, tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque às vezes, amados irmãos, tem pessoas que até desafiam o poder de Deus. Tem pessoas que dizem, mas foi Jesus, nós não podemos fazer isso. Jesus disse que faríamos coisas maiores do que Ele realizou. Nós estamos, assim, tentando diminuir o poder de Deus. Mas Deus, amados, quando nós buscamos em verdade, com sinceridade, Deus concede poder para testemunharmos da natureza divina dele que habita dentro de nós. Se eu ou você não damos esse testemunho, não vá dizer que outros não podem dar, porque você está desafiando a Deus. E Deus, quando diz na sua palavra, Ele não mente, Ele cumpre. Como Estevão, como tantos homens na história, foram mortos nos coliseus da vida.
estraçalhados, comidos pelos leões. Homens na Reforma Protestante deram sua vida, queimados em praça pública. E o que é isso, irmãos? É o poder da graça de Deus na vida de um pecador. Homens que fundaram igrejas, onde jamais homem imaginaria que igrejas fossem fundadas, mas pelo poder do Espírito Santo, pela fé que lhe foi concedida, pelo poder do Espírito Santo, foram homens que não temiam a nada, a não ser o pecado nas suas vidas. Estou me lembrando agora de John Wesley, um grande avivalista, metodista, pai do metodismo, né? Ele disse: dê-me 10 homens que não tema a não ser o pecado, que nós faremos uma revolução neste mundo. Eu quero só 10 homens que temam o pecado, que vivam uma vida santa, para nós revolucionarmos este mundo. Porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. As palavras que ele disse a Josué, quando vai atravessar o Jordão: santificai-os, porque amanhã vocês verão o grande milagre. Eu vou fazer proeza no meio de vocês. Se santifiquem. É isso, amados. O Espírito Santo nos assiste, em segundo lugar, nos ensinando. Mas em terceiro e último lugar, lá em Romanos 8, versículo 27, 26 e 27, que diz: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora o versículo 27 é algo maravilhoso. E aquele, quem é aquele? Deus Pai. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente de quem? Do Espírito Santo. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Terceira forma que nós recebemos a assistência do Espírito Santo na nossa caminhada cristã: intercedendo por nós na oração. Romanos 8 ensina aqui, esse capítulo 8, que os crentes possuem 2 intercessores. E estes são divinos: o Espírito Santo e Jesus Cristo. Você sabia disso? Jesus Cristo efetua sua tarefa intercessória lá no céu. E o Espírito Santo aqui na terra. Veja o que é que diz aí Romanos 8:34. Que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus Cristo está lá no céu intercedendo por nós junto ao Pai, como nosso grande sumo sacerdote, e o Espírito Santo está intercedendo por nós a Deus aqui na terra, habitando dentro de nós. A intercessão do Espírito se dá dentro de nós, ou seja, em nosso próprio coração, porque Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Ele é o único Deus é o único que pode sondar os nossos corações. Cristo ora nos céus para que os méritos de sua obra redentiva seja plenamente aplicada aos que nele
confiam. O Espírito Santo ora para que as necessidades profundas e ocultas nos nossos corações, Deus possa atender segundo a vontade dele. Abram comigo aí Hebreus. Hebreus. Capítulo 4. (14-16), que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o quê? Grande sumo sacerdote, que penetrou o quê? Ele está onde? Os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, aonde? Em ocasião oportuna. Então, Cristo, amados, Ele ora para que os méritos da sua obra redentora seja plenamente aplicada em nós, os seus santos, por quem Ele morreu. E o Espírito Santo ora para que as necessidades profundas e ocultas que estão em nossos corações, segundo a vontade de Deus, Ele possa nos atender. Irmãos, o texto aqui que nós lemos em Romanos 8:27, que diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem é essa pessoa aqui? Ele? Deus Pai. Ele e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Deus é quem conhece e sonda os nossos corações continuamente, pois Ele é onisciente. Lá em Jeremias está escrito, lá em Provérbios está escrito, tem vários textos. Deus, porém, não somente conhece tudo. O que Paulo está enfatizando aqui é que ele sabe que o Espírito está intercedendo por nós em harmonia com a sua vontade. Estão me entendendo, irmãos? O que Paulo aqui está enfatizando é que Deus sabe que o Espírito está intercedendo por nós em harmonia com a sua própria vontade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é um só único Deus verdadeiro. Portanto, não pode haver conflito entre eles. Note aqui que o Espírito Santo, aqui no versículo 27, é conhecido como intercedendo por quem? Está intercedendo por quem? É pelos santos, amados. O Espírito Santo não intercede pelo mundo, não. O Espírito Santo intercede pelos santos. Aquelas pessoas que têm sido preparadas para viverem para a glória do Deus triuno, revelado na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Há uma perfeita harmonia entre as pessoas da Santa Trindade, de modo que a intercessão do Espírito
acompanhada de gemidos, coincide plenamente com a vontade do Pai, o resultado deve ser que essa intercessão sempre será eficaz, porque o Espírito Santo sempre irá interceder pelos santos, conforme a vontade do Pai. Não pode haver desarmonia. Nunca falha. Nenhum santo jamais perderá por intermédio da intercessão do Espírito Santo quando ele ora por nós. Todos alcançarão até um dia estar lá na glória. Irmãos, eu meditando aqui nesta palavra, e Deus me mostrou essa grande verdade hoje. Não só hoje, mas durante o tempo que eu estava preparando essa mensagem. E eu fiquei a imaginar, eu mesmo, meu Deus, me perdoa. Quantas vezes eu oro por coisas fúteis? E essas coisas fúteis, o Espírito Santo não vai interceder por mim, junto ao Pai, mas só aquelas que forem da vontade, conforme a vontade do Pai. Por isso, amados irmãos, os discípulos, lembram? Quando Jesus disse que nós devemos, não tem limites para nós perdoarmos? Foi que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, tem misericórdia de mim, aumenta a fé, Senhor. Por isso nós devemos estar o quê? Sempre recebendo o consolo, a orientação, os conselhos, os estímulos de quem? Do Espírito Santo para as nossas vidas. Sempre devemos estar o quê? Absorvendo os ensinamentos que o Espírito Santo nos ensina na sua palavra, para que nós possamos o quê? Orar conforme a vontade de Deus. Por isso, amados, que nós santos aqui, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Se não for conforme a vontade de Deus, Deus nem permite que o Espírito Santo interceda por nós. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Deus triuno, é um Deus misericordioso, amados. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós também estamos passando por uma necessidade tão profunda. Às vezes um pecado que nós cometemos, nós não temos nem palavras para dirigirmos a Deus envergonhados. Aí o Espírito Santo vem, condena aquela ação má. Nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, confessamos e deixamos. Aí o Espírito Santo traz o quê? Refrigério para a nossa alma. Aí nós vamos pedir perdão ao nosso Pai com reverência, com temor e cheio da verdade. Porque o santo não pode esconder, tentar ocultar nada de Deus. Porque Deus sabe, sonda todas as coisas. E a Bíblia diz, quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender, confessar e deixar, porque Deus não despreza um coração quebrantado. E quando nós nos quebrantamos, pedindo perdão a Deus, nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Aí sim, o Espírito Santo vai e intercede por nós. E tantas outras coisas, amados irmãos, que nós devemos nos submeter à vontade do Espírito Santo em nossas vidas. E concluo dizendo, amados irmãos, o Espírito Santo, nosso assistente na vida cristã, que Deus nos ajude a nos rendermos diariamente e constantemente ao Espírito Santo que habita em nós, a amá-lo, honrá-lo, obedecê-lo em nossas vidas, em todas as áreas.
Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ajuda a amar a Ti sobre todas as coisas, sobre tudo. Me ajuda, Senhor, a Te honrar. Me ajuda, Senhor, a Te obedecer em todas as áreas da minha vida. Pois isso, amados, é a pura verdade para as nossas vidas. O Espírito Santo é o nosso assistente na nossa vida cristã. Amemos o Espírito Santo. Honremos o Espírito Santo. E amemos o Espírito Santo. E assim estaremos glorificando o nosso Pai que está nos céus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.